Brasil, início do século XX. Escravos libertos, entrada de imigrantes no país e a industrialização que começava a dar os primeiros passos. Com as empresas e indústrias nos grandes centros urbanos, a jornada de trabalho de até 16 horas diárias e a exploração da força de trabalho, inclusive de mulheres e crianças. Com a Primeira Guerra Mundial, desemprego, baixos salários e muitas manifestações. Em 1919, 64 greves na Grande São Paulo e 14 só no interior do estado. O que eles conseguiam realmente, apesar das pressões, apesar das greves, era muito pouco. O Estado ainda não estava intervindo. Dependia de um acordo entre empregadores e empregados. Depois de comandar a revolução que derrubou o governo de Washington Luiz, Getúlio Vargas tomou o poder. No dia 26 de novembro de 1930, foi criado o Ministério do Trabalho. Em 1943, Getúlio Vargas criou o conjunto de leis que mudaria a realidade vivida pelos trabalhadores brasileiros, a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. E para dizer que voltei, a fim de defender os interesses mais legítimos do povo. Uma comissão com juristas e técnicos do Ministério do Trabalho foi formada para elaborar a CLT. Foram instituídos direitos trabalhistas como a carteira de trabalho com registro profissional, jornada semanal de 48 horas e férias remuneradas. Houve uma resistência grande inicial do patronato para cumprir a questão da jornada de trabalho, principalmente, a questão de uma remuneração mínima. Anos depois, vieram os tempos dourados de Juscelino Kubitschek com a construção de Brasília, época em que as oportunidades de emprego aumentaram. Em 62, foi incluído na CLT o 13º salário e, em 63, o salário família. Com as péssimas condições de vida no campo e o êxodo rural, a partir de 1963 começaram a ser incluídas na legislação trabalhista proteção para o trabalhador rural. Gradativamente, as leis garantiram também a jornada de 44 horas por semana, férias anuais remuneradas, 13º salário e ainda o adicional noturno de 25% do valor do salário. Ainda na década de 60, surgiu o FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, em substituição à estabilidade do trabalhador. Nas décadas seguintes, o Brasil viveu um milagre econômico. O produto interno bruto cresceu mais de 10% ao ano. O desemprego já não assustava. Por causa das ações políticas do regime militar, o Estado tornou-se praticamente legislador do trabalho e promulgou leis de política salarial que visavam o controle da inflação. As greves foram oprimidas, só que isso não intimidou os sindicalistas e os trabalhadores que ousaram enfrentar os militares. Aos poucos, conquistaram direitos como um terço das férias, participação nos lucros e licença maternidade. A legislação trabalhista, ela não avançou, digamos, fortemente. O grande desenvolvimento da legislação trabalhista é a Constituição de 88. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia. Com as mudanças sociais e na Justiça do Trabalho nos últimos 20 anos, alterações na CLT e novas decisões da Justiça. Essa intentona aí não parou no tempo e a cada ano que passa, estabelece novas regras e direitos tanto para o empregado quanto para o empregador brasileiro.